Você que tem imóvel nos Estados Unidos ou que pretende adquirir um imóvel nos Estados Unidos, precisa assistir esse vídeo porque eu tenho informações importantíssimas para você e para sua família. O meu nome é Karina Jabur, eu sou advogada, especialista em planejamento patrimonial e sucessório nacional e internacional. E hoje eu quero contar para vocês as armadilhas de se adquirir um imóvel nos Estados Unidos. Vamos lá! Significa que você não pode comprar um imóvel nos Estados Unidos? Claro que não, mas que você tem que fazer isso da forma correta. E existe uma forma correta? Sim, existe. Nós temos aí 3 principais problemas que você pode enfrentar ao adquirir um imóvel nos Estados Unidos. E eu vou começar elencando os problemas para você. Primeiro deles, nós temos a questão da responsabilidade civil. Ué, como assim responsabilidade civil? Exatamente isso. Caso aconteça algum acidente com o seu imóvel, lá nos Estados Unidos, eu não sei se você sabe, mas todo proprietário de imóvel precisa manter um seguro da propriedade. Aqui no Brasil, a gente faz o seguro, mas não é obrigatório. Nos Estados Unidos é um pouquinho diferente. Você está obrigado a manter um seguro em relação à sua propriedade, para que caso aconteça algum tipo de acidente, você acione esse seguro para poder responder pelos problemas, pelas indenizações. Acontece que nem sempre o seguro é suficiente, né? E a gente pode ter problemas de responsabilidade da seguinte forma. Vamos imaginar que você adquira um imóvel e eventualmente tenha qualquer tipo de acidente. E esse acidente pode acontecer tanto com um locatário, quanto com um visitante, um entregador, uma pessoa que vai lá para fazer a limpeza do imóvel, qualquer pessoa. Caso aconteça algum acidente com essa pessoa, ela pode acionar você na justiça pleiteando uma indenização. A gente tem um relato de um caso que foi um dos mais alarmantes, que foi um teto de uma casa que acabou caindo e machucando uma pessoa. E por conta de ser uma lesão grave, ali uma questão bem problemática, o proprietário já havia sido alertado pelo locatário que o imóvel estava em condições ruins e ele não tomou nenhuma providência nesse sentido. O que aconteceu? O teto desabou em cima dessa pessoa, essa pessoa acionou judicialmente o proprietário e o proprietário foi condenado a pagar uma indenização de mais de 2 milhões e 200 mil dólares. Pois é, nós sabemos que as indenizações nos Estados Unidos são bem diferentes daquelas indenizações que acontecem aqui no Brasil por questões de danos morais. Aqui nós temos indenizações que às vezes chegam a ser pífias, mas lá nós sabemos que a cultura é outra. As indenizações são altíssimas e o americano ele tem por uma filosofia processar as pessoas. Pois bem, como é que a gente resolve essa questão da responsabilidade civil? Lá nos Estados Unidos é recomendável que você adquira os imóveis através da LLC, aquela Limited Liability Company. É como se fosse uma sociedade limitada aqui no Brasil, mas um pouquinho diferente. Neste caso, quem deverá ser acionado não é o proprietário, pessoa física, e sim a companhia, a empresa. E aí aquele imóvel que é da empresa acaba respondendo pela indenização. Inclusive, nós recomendamos que você adquira um imóvel por empresa, porque se eventualmente você for acionado, aquela empresa sua for acionada, vai haver apenas um bem para responder e não todo o seu patrimônio que está acumulado numa única empresa. Muito bem, Karina, então eu estou protegido, eu já sei como eu tenho que fazer. É só eu adquirir um imóvel através de uma pessoa jurídica, a famosa LLC. Calma que não é por aí. A gente tem um segundo problema que muitas vezes pega as pessoas de surpresa e é um problema na esfera tributária. Ora, como assim um problema na esfera tributária? Veja, nos Estados Unidos, assim como no Brasil, nós temos o imposto sobre herança. Lá é um imposto federal chamado State Tax
E as alíquotas desse imposto começam em 18% e chegam até 40%. E olha, não tem essa questão de isenção não, tá? Por exemplo, você vai pagar 18%, independente se seu patrimônio for de $10 ou for de 1 milhão. Você vai começar a pagar desde do primeiro centavo que você tem, você vai aplicar a alíquota de 18%. A grande questão é, para o americano ou para o residente fiscal nos Estados Unidos, um estrangeiro que tenha residência fiscal nos Estados Unidos, há uma isenção muito boa. A gente está falando de aproximadamente 14 milhões de dólares por pessoa. Então, se você tiver um casal, a gente está falando de mais ou menos aí 28 milhões de dólares. O que é bem diferente do que acontece no Brasil, porque a gente não tem esse tipo de isenção. Até temos em alguns estados, mas são isenções muito inferiores que esse valor. Agora, para você que não é um residente fiscal nos Estados Unidos, que é um brasileiro que adquiriu um patrimônio no seu CPF, sinto lhe dizer, mas a isenção é de apenas 60 mil dólares. E aí, o que acontece? Você falecendo, deixando um patrimônio no seu CPF, a sua família vai precisar passar por um processo chamado probate, que é exatamente o nosso processo de inventário. Só que com uma diferença, os custos muito mais elevados. Ah, tá, mas eu tenho a minha propriedade imobiliária dentro de uma LLC, então eu não preciso disso. Aí que você se engana, porque mesmo o seu imóvel estando dentro de uma LLC, você continua sendo proprietário de um ativo americano. Que ativo é esse? As cotas, as ações da sua LLC. E para transmitir esse patrimônio para os seus herdeiros também precisarão acionar esse processo de inventário. Bom, então nós temos aí um segundo problema e eu vou mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia de qual é o impacto desse estate tax sobre uma propriedade. Vamos imaginar que você adquiriu um imóvel em Orlando. Você gosta de passar férias em Orlando de vez em quando e também utiliza esse imóvel para alugar, para ter uma renda extra, para aumentar aí os seus rendimentos, porque a gente sabe que os brasileiros gostam de ter aí uma renda extra, são fascinados pelos Estados Unidos. E quem não gostaria de ter um aluguel rendendo em dólares, não é mesmo? E não tem nada de errado em relação a isso. O grande ponto é, esse imóvel, vamos supor que você comprou por 480 mil dólares. Um imóvel razoável, 480 mil dólares. Ótimo, maravilha, você está fazendo o seu pé de meia, você está colocando o seu dinheiro para render numa jurisdição no exterior, inalcançável se você mantiver esse dinheiro fora do Brasil, dificilmente esse valor vai ser alcançado e rendendo em dólar. Acontece que, se você vier a falecer e incidindo sobre esse patrimônio o estate tax federal, nós estaremos falando de uma alíquota que começa em 18% e vai até 40%. Ou seja, até os 60 mil dólares você vai ter uma isenção. A partir daí você começa a pagar o imposto e você vai ter aproximadamente um custo de 136 mil dólares apenas com o imposto sobre a herança nos Estados Unidos. Ou seja, praticamente um terço do seu imóvel foi pelo ralo para pagar o imposto sobre a herança. E a gente ainda está falando da necessidade do inventário, que vai demandar a contratação de um advogado. Então, por isso é extremamente importante que você não apenas se iluda com a questão de vou adquirir um imóvel, faça as coisas da forma correndo como o brasileiro costuma fazer, mas busque uma orientação e o auxílio de uma assessoria jurídica especializada para que você não entre pelo cano no futuro. Mas não para por aí não, tá? Lembra que eu falei que eram 3 coisas. A primeira delas nós falamos, a questão da responsabilidade civil. A segunda, a questão do estate tax, que aliás, só para deixar um detalhezinho aqui para vocês, há estados
como por exemplo, Nova York, Illinois, Havaí, também cobram imposto de herança estadual. Então, dependendo de onde você tem o seu imóvel, além de você pagar o imposto federal, que vai nessas alíquotas de 18% a 40%, você também pode vir a pagar um imposto estadual, ou seja, a sua conta vai aumentar, o problema vai ficar maior ainda. Mas vamos lá para o terceiro ponto de alerta na hora de comprar um imóvel que você deseja lá nos Estados Unidos. Os honorários, os custos do processo de inventário. Diferentemente do que acontece no Brasil, onde muitas vezes nós pegamos advogados cobrando valores risíveis para se executar um processo de inventário, nos Estados Unidos as coisas não funcionam assim, não. A gente sabe, a gente vê nos filmes, a gente tem notícias. Um caso que nós pesquisamos aqui no escritório de um inventário que ocorreu na Flórida, de um imóvel parecido com esse que eu comentei com vocês, um imóvel, na verdade, um patrimônio de $500 mil. Só de custos advocatícios, os honorários fixos desse advogado ficaram em $15 mil. E eu digo aqui $15 mil só para os honorários fixos, porque lá também se cobra honorários por horas de trabalho. E essas horas vão variar aí de lugar para lugar, de escritório para escritório, podendo ser aí $200, $300, $400 a hora de trabalho. Então faz as continhas aí. Quanto você acha que vai sair o inventário de um imóvel, aquele imóvelzinho que você procurou comprar nos Estados Unidos para ter uma segurança jurídica, para de repente ter um plano B de poder morar lá ou ter uma renda extra? Tá ficando caro, né? Por quê? Porque você não buscou uma orientação especializada antes de fazer essa aquisição. Então, quando você quiser adquirir um imóvel, você precisa estar respaldado por ferramentas e por profissionais competentes para lhe auxiliar nisso. Nós sabemos que a LLC vai te auxiliar na questão da responsabilidade civil, mas ela não inibe o inventário e ela não inibe a incidência do State Tax. Existe como fazer isso? É claro que existe como fazer isso. Inclusive, essa é uma especialidade do nosso escritório. Você pode fazer isso agregando a essa ferramenta, a essa LLC, outras ferramentas que vão fazer com que esse ativo americano saia dos Estados Unidos de forma lícita. Você vai poder agregar, por exemplo, um trust, uma offshore, uma fundação de interesse privado, e aí vai depender do caso a caso. Dependendo da sua realidade, a gente consegue montar uma estrutura segura para que você não precise passar pelo processo de inventário e não precise gastar altos valores com honorários, com custos de tribunal, de contador e etc. Então, sim, você pode adquirir o seu imóvel nos Estados Unidos e ser feliz da vida com seus rendimentos em dólar, desde que você faça isso da forma correta, procurando um profissional que vá auxiliá-lo nessa questão. E se você já adquiriu o seu imóvel, não tem problema. Nós conseguimos consertar a estruturação, auxiliando você para que você possa usufruir desses benefícios, dessas estruturas internacionais que vão permitir que você e a sua família durmam tranquilos. E como eu sempre digo, gente, informação é poder. Por isso, se você gostou desse vídeo, aproveita, deixa o seu like, inscreva-se no canal, porque aqui a gente tem sempre conteúdos fresquinhos sobre planejamento patrimonial e sucessório nacional e internacional. E se você conhece algum amigo ou algum parente que tenha um imóvel ou que pretenda adquirir um imóvel nos Estados Unidos, já compartilhe esse vídeo com ele, porque eu tenho certeza que vai ser de muita valia. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!